Olá e ótimo início de semana para você! Começa agora mais uma edição do Boletim Legislativo. Muito bom ter sua companhia por aqui. Nesta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, te informamos sobre o Legislativo. Projeto aprovado atualiza normas para o serviço de transporte de passageiros na cidade. Tem ainda oportunidade. IBGE abre inscrições para processo seletivo com mais de 9.000 vagas temporárias. Falamos também de educação. Resultado do Saresp em São José dos Campos preocupa. 95% das escolas tiveram notas consideradas ruins. Tudo isso e mais a partir de agora. Vamos começar com notícia do Legislativo. Um projeto aprovado na Câmara Municipal, enviado pelo Executivo, atualiza as normas para o serviço de transporte de passageiros em São José dos Campos. O tema já havia sendo acompanhado pelos vereadores, que recebiam demandas da categoria para atualização das regras referentes à vistoria, à experiência na função e também à adequação do modelo dos veículos. Há 10 anos, o Diogo atua no transporte de passageiros. Um trabalho de muita responsabilidade. Por isso, existem algumas regras para quem trabalha na área, seja no transporte escolar ou fretado. E há diferenças entre um e outro. O transporte escolar ele é voltado mais para escolas de ensino médio, onde tem crianças e adolescentes de 0 a 12 anos, até os 17 na rede pública. E na questão do transporte fretado, aí já a atuação já é diferenciada, porque ele atende desde viagens, turismo, fábricas, empresas, faculdades. Então dá uma diferenciada até na idade dos passageiros, né? E algumas dessas regras, garantidas por lei, foram atualizadas a partir da aprovação de um projeto de lei enviado pelo Executivo. A proposta alterou a Lei 3.992, de 13 de junho de 1991. Lei que dispõe sobre normas gerais para o serviço de transporte de passageiros na cidade. O principal para o profissional, para o operador do transporte fretado, é que você traz uma lei mais moderna, mais clara. Você tira as nomenclaturas do passado, vamos dizer assim, nomes de leis também que alteraram, então você deixa ela mais simples, mais fácil de compreensão. E você também atualiza alguns dados em relação à vistoria e à idade do veículo, tornando que o acesso para que ele possa ter o seu alvará e trabalhar corretamente fique muito mais fácil. Então vamos por partes. Uma das mudanças é o tempo de vida útil dos veículos, que passou a ser de 20 anos. Nós decidimos pelas análises que o carro bem cuidado, o motorista que segue as regras da manutenção, o carro com 20 anos ele consegue sim manter as condições de segurança para poder transitar nas nossas áreas, nas nossas redes viárias sem nenhum problema. Essa mudança foi comemorada pelo Diogo. A van dele agora poderá rodar até 2030. Um alívio para ele e para os colegas, que ainda se recuperam dos prejuízos causados pela pandemia. O pós-pandemia foi complicado, quase ninguém conseguiu trocar o veículo e a gente está até agora pedalando para poder sair dessa tempestade que foi. Outra alteração foi sobre a realização de vistorias. Antes, elas só poderiam ser feitas pela própria prefeitura. Agora o serviço poderá ser realizado por outras instituições licenciadas. A vistoria do fretado, quem realiza é a prefeitura. Porém, esses trabalhadores na área, eles fazem vistorias em outros órgãos também públicos, sérios, como Detran, Artesp e outros órgãos. Então, a lei permitiu que possamos aproveitar também esses laudos, essas vistorias de outros órgãos, facilitando na agilidade, na hora que ele for renovar o seu alvará, para que não perca muito tempo. As multas por irregularidades também mudaram. Segundo o diretor de transporte público, agora a lei deixa mais claro o valor e as causas da penalização. A ideia da lei é que a gente sempre mantenha o profissional, o operador legalizado. Se a gente tem uma lei mais clara, mais simples, ele consegue sempre estar de acordo, credenciado e seguindo as regras que nós impomos, o poder público impõe. Essa é a vantagem que nós buscamos, que ele possa estar sempre legalizado e assim prestar um serviço adequado para a população e aí a população decide quem que é o melhor, o que é melhor para ela. E para quem quer começar a trabalhar com transporte de passageiros, atenção para outra alteração importante.
A lei, ela pediu uma experiência para o motorista, né? E nós entendemos que essa experiência hoje não é mais cabível, porque normalmente quem já está nessa área já tem uma vasta experiência. Então, colocar esse limitador poderia causar e impedir talvez que alguém começasse a trabalhar rapidamente no mercado de trabalho. Então, nós decidimos por tirar, porque os outros documentos, as outras exigências nos dão segurança para emitir o alvará para esse profissional e quem for utilizar o serviço dele vai estar com segurança e tudo ok. Essas mudanças foram motivadas por pedidos dos próprios motoristas. A Câmara acompanhou a mobilização da categoria por mais direitos e benefícios. Para o vereador Lino Bispo, membro da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, essas mudanças significam avanços para a classe. Segundo o parlamentar, o aumento da vida útil do veículo é um dos pontos principais do projeto aprovado. Isso é um grande avanço, porque nós temos veículos que têm uma quantidade de ano rodado, que ele está bem conservado e ele não tem necessidade de ser trocado. Essa troca, com 8 anos, achata, né, o ganho do trabalhador, porque aí ele tem que desempenhar um dinheiro alto para trocar o veículo dele. Ele tendo mais 8 anos para rodar, dá tempo dele guardar um dinheirinho e depois fazer a troca com mais tranquilidade. O vereador também destacou como essas alterações vão motivar o serviço dos transportadores da cidade. Incentiva, dá tranquilidade, dá mais, né, segurança para eles realmente trabalhar com mais, né, foco naquilo que eles fazem, ter um tempo maior para eles cumprir a exigência com a prefeitura. Portanto, para eles com certeza é um ganho importante e a gente aqui, como legislador, ficamos também felizes por estar ajudando eles a ter mais tranquilidade na prestação de serviço que eles fazem na nossa cidade. E olha só, notícia importante para você que utiliza o transporte público em São José. A Prefeitura iniciou a operação especial de Natal do transporte público coletivo. Para atender à demanda de dezembro, com a alta do movimento no comércio da cidade, haverá reforço na oferta das 34 principais linhas de ônibus aos finais de semana. São mais de 280 partidas aos sábados e mais de 150 aos domingos. A ampliação acontece entre 8 horas da manhã e às 18 horas da tarde, horários de maior pico. Então, se você vai utilizar o transporte público para fazer suas compras de Natal, passear ou ir até os compromissos de fim de ano, confira as linhas de ônibus contempladas no site da Prefeitura que aparece aqui na sua tela. Bom, agora o assunto é educação, mas é uma notícia preocupante. O resultado do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo de 2025, não foi positivo em São José dos Campos. Quase todas as escolas da rede estadual da cidade, 95% delas, tiveram notas iguais ou inferiores a 4, média considerada ruim. O desempenho dos alunos na avaliação preocupa e especialista reforça que a melhora depende de mudanças no formato de ensino, como, por exemplo, integrar tecnologia ao conteúdo. O SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, mede todos os anos o desempenho dos alunos da rede estadual. Os resultados de 2024 apontaram um cenário de alerta para São José dos Campos. 45 das 47 escolas estaduais de ensino médio da cidade tiveram notas iguais ou inferiores a 4, média considerada ruim. Somente 2 escolas ficaram acima dos 4 pontos. A Escola Estadual Joaquim de Moura Candelária, no Jardim Morumbi, zona sul da cidade, registrou 4,7. Já a Escola Estadual Maria Dolores Veríssimo Madureira, também na zona sul, obteve 4,4. Pela classificação do SARESP, notas até 4 são consideradas ruins, entre 4,1 e 5,9, médias, e a partir de 6, boas. Em 2024, nenhuma escola de ensino médio de São José alcançou a faixa considerada boa. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que acompanha de perto o desenvolvimento dos alunos e que já ampliou ações de reforço escolar, formação de professores e plataformas digitais de estudo. O governo afirmou ainda que São José dos Campos avançou em relação a 2023. Com os resultados abaixo do esperado, especialistas afirmam que a melhora depende de mudanças no formato de ensino. Eles destacam que as novas gerações
aprendem de forma diferente e que métodos tradicionais já não despertam o mesmo interesse. Para avançar, é preciso adotar práticas mais dinâmicas, integrar tecnologia ao conteúdo e tornar a aprendizagem mais significativa. O mundo está mudando, todo o tempo e muito rápido. Então, nós temos uma quantidade de gerações novas de alunos que a cada ano vêm ao mercado com uma experiência e formação diferente. E essa percepção de mudança, quer dizer, a consciência de que isso é um fato, é o primeiro ponto a ser ressaltado para podermos pensar em algo que mude essa trajetória, os métodos dentro da educação para trazer significativas melhoras, porque está surgindo, de fato, um desinteresse. Segundo o professor, o desafio também passa por aproximar o conteúdo do cotidiano dos estudantes. Ele destaca que a tecnologia pode ser uma aliada quando usada para conectar a sala de aula ao mundo real, criando propostas que motivem o aluno e tornem o aprendizado mais prático e aplicável. A tecnologia deve ser fomentada como um instrumento, até mesmo para falar sobre temas, por exemplo, antes você falava de geografia através de livros, né, aquela coisa estática. Hoje você pode falar de geografia utilizando um software como o Google Maps ou qualquer outra que mostre imagens com dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, e o professor precisa ter essa interação, precisa ser um interlocutor proativo e dinâmico. Mesmo com as mudanças na educação e o uso crescente da tecnologia, a família continua sendo fundamental no processo de aprendizagem. A participação dos responsáveis, o acompanhamento e a comunicação com a escola ajudam os alunos a se sentirem mais acolhidos e motivados. Trazer a família, a comunidade, né, considerando que a presença, a participação, a comunicação durante o processo de formação é fundamental. Porque, apesar de toda a tecnologia, existem seres humanos que sentem-se melhor quando acolhidos pessoalmente, né? E a condição do próprio professor dentro de sala também representa isso. A vereadora Juliana Fraga, que também é professora, avaliou o cenário e destacou que, para melhorar o desempenho, é preciso enfrentar problemas estruturais que atingem a rede estadual. Se você não valoriza o profissional que está lá na ponta, não vai ter uma educação que sustente. Não é internet, não é aplicativo, não é isso que vai mudar a realidade dos nossos alunos. São os professores em sala de aula comprometidos, que eles são. E isso, infelizmente, quem perde são os alunos, é a cidade, é o Estado, que não tem dado a devida atenção para a educação. A vereadora afirma ainda que o município também pode contribuir, mesmo não sendo responsável direto pela rede estadual. Para ela, fortalecer etapas iniciais e garantir melhores condições de infraestrutura ajudam a refletir positivamente no ensino médio. Os nossos professores são os mais bem formados. Eles são assim, tem muitos professores com mestrado, doutorado, que não têm o devido valor. E aí, não tem o estudo, tem a qualificação, mas é uma sala de aula lotada, é uma sala de aula que falta ali, como eu já falei, falta um ventilador, então acaba aquele calor, imagina esse calor insuportável. Falta, assim, acompanhamento, um acompanhamento para aquele aluno que tem dificuldade. Então, acaba impactando no resultado final. Boa notícia para quem quer aprender um novo idioma. A Escola Estadual Estevam Ferri oferece vagas para cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, japonês e libras. E tudo isso de graça, no Centro de Estudos de Línguas, o CEL. As oportunidades são para alunos da rede estadual, municipal e servidores públicos da área da educação. As matrículas ficam abertas até o dia 12 de dezembro, próxima sexta-feira, e a repórter Érica Zusa está lá na escola e passa mais informações para a gente de como aproveitar essa oportunidade.
Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Boletim Legislativo. Olha, os cursos de idiomas são oferecidos para alunos da rede municipal, da rede estadual e também servidores da educação. Eu estou aqui com a Luzeli Oliveira, ela que é supervisora de ensino do Centro de Idiomas. Luz, boa tarde. Como participar dos cursos? Boa tarde, Érica. Olha, as inscrições estão abertas, as matrículas, né, para o ano que vem. Então, até dia 12, quando encerra nosso ano letivo. E aí, para participar, os estudantes, a partir do 7º ano, devem vir com seus responsáveis, no caso, o responsável, e aquele que é maior de 18 anos pode vir na secretaria da escola Estevão Ferri, que fica aqui no Monte Castelo, e também na escola José Vieira Macedo, que fica no Satélite. Ambas as escolas estão com inscrições abertas para o ano que vem. Agora, além do inglês e do espanhol, tem cursos de outros idiomas também, não é isso? Sim, a gente tem francês, espanhol, alemão, italiano. E aqui na escola Estevão Ferri tem também o curso de Libras. Quais são os documentos necessários, professora, para fazer a inscrição? Os de sempre, são os de sempre, né? Declaração de residência, comprovante de residência. Para o caso dos estudantes, declaração de que estão cursando, né? Só podem ser os estudantes que estão cursando e são frequentes. Também uma foto 3x4, RG, e é isso, são os documentos de praxe para qualquer inscrição. Agora, você como supervisora já acompanha há alguns anos, né, esse projeto, esse trabalho do Centro de Idiomas de São Paulo, e como que você percebe, né, o desenvolvimento dos estudantes ao longo do curso? É um curso que dura 3 anos, né? Sim, Libras é o menor, que começou agora, é 1 ano e meio, curso de Libras. Os demais idiomas são 3 anos, então são 2 aulas semanais de 1h40 no dia da aula. Então, são 2 vezes por semana e o retorno é muito bom. Inclusive, alguns que se formam aqui se tornam professores depois. E aquele que tem essa oportunidade de vir, né, o aluno que tem tempo, o estudante que tem tempo, e, no caso, também profissionais da educação. Então, a gente atende estudantes das escolas estaduais, né, porque é um curso da Secretaria Estadual de Ensino, e das escolas municipais e também do convênio com as escolas técnicas do Instituto Paula Souza. Mas profissionais para os profissionais da rede pública estadual de ensino. Então, professores, diretores de escola, supervisores. Inclusive, a gente teve uma turma que se formou aqui e tem uma diretora de uma das nossas escolas aqui, de São José dos Campos. Então, o retorno é muito bom. Inclusive, na própria rede estadual, a gente tem atualmente um programa que chama Prontos para o Mundo, onde estudantes, no caso da primeira série do ensino médio, participam de um processo seletivo e conseguem intercâmbio para outros países, principalmente da língua inglesa. E, fora isso, qualquer idioma amplia o universo cultural, a compreensão de mundo. O nosso mundo é multicultural, a gente tem pessoas do mundo inteiro vivendo no nosso país, em especial em São José dos Campos, né, que é um centro tecnológico, e também a gente tem oportunidades de trabalhar em qualquer país, inclusive online. Então, ter um novo idioma aumenta muito as possibilidades de emprego, a desenvoltura, a compreensão de mundo, amplia o universo cultural de existência. Sem dúvida, né? Você acaba conhecendo outras culturas através do idioma. Luz, muito obrigada pela entrevista. Só repete para a gente as 2 escolas e as aulas acontecem à noite, é isso, né? Sim, a partir das 17 horas até as 9 da noite, né? Até as 21 horas. E a escola Estevão Ferri, que fica aqui no Jardim Paulista, no Monte Castelo. E a escola José Vieira Macedo, que fica no Satélite. Aí, então, muito obrigada, Luz. É isso, né, Júlia? É muito importante estudar idiomas e lembrando que as matrículas vão até o dia 12 de dezembro. É com você. Agora a oportunidade é para quem busca emprego. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu mais de 9.500 vagas temporárias para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas. E olha, a remuneração pode chegar a mais de R$3.000. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de dezembro, próxima quinta-feira. Quem traz mais informações para a gente do processo seletivo e como se inscrever é o repórter Gabriel Campoy. Boa tarde, Gabi, tudo bem?
Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Exatamente, a gente está aqui no IBGE justamente para falar um pouquinho mais a respeito dessas vagas. O concurso do IBGE está com mais de 9.000 vagas abertas em todo o país e nós temos vagas também disponíveis para quem é de São José dos Campos. Justamente por isso que a gente fala agora com o Lucas Silveira, que é técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, para falar um pouquinho mais sobre essas vagas, Lucas, que vão até a próxima quinta-feira. Eu queria que, antes de tudo, você falasse um pouquinho sobre as atribuições dessas vagas e também qual a razão dessa nova seleção através de concursos do IBGE que estão abertas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Bom, o que está aberto é um processo seletivo simplificado, né, Gabriel? E ele, na verdade, são 2 editais para a gente repor vagas temporárias no IBGE, né, como é de praxe. Esses editais são para a função de APM, agente de pesquisa e mapeamento, que basicamente faz a coleta em campo dos dados do IBGE, né, de todos os tipos de coleta, tanto pesquisas domiciliares quanto com empresas, e também o mapeamento em campo, né, que o IBGE faz, de mapas e cartografia, etc. E também nós temos a função, num outro edital que também está aberto, que é para o supervisor de coleta e qualidade. Essa função tem a atribuição, basicamente, de supervisionar e garantir a qualidade desse trabalho que é feito pelos APMs, além de, obviamente, dar um apoio para eles nessas atribuições de campo. Quando que vão ser realizadas essas provas? A prova, as inscrições, só lembrando, elas vão até a próxima quinta-feira, dia 11, então ficar atento para isso, né? E também o pagamento da taxa de R$ 38,50 para os 2 concursos também tem no máximo até o dia 12 para ser feita, tá certo? E as provas estão previstas para o dia 22 de fevereiro de 2026. Importante a gente ressaltar também o tempo de contrato para essas contratações temporárias que virão. Fala para a gente. O tempo de contrato previsto é de 3 anos e é feita uma renovação mensal desses contratos de acordo com a avaliação que é feita pelos chefes imediatos de cada um dos convocados. Vindo agora para São José dos Campos, um pouquinho mais no nosso terreno, quais as vagas aqui para a nossa cidade? Olha, o total de vagas são 12 para as vagas de agentes de pesquisa e mapeamento e 2 vagas para os supervisores de coleta e qualidade. Essas vagas elas não necessariamente vão ser preenchidas imediatamente, porque são chamadas de acordo com a necessidade do órgão, né, pelo fato de termos funcionários temporários, mas a partir do momento em que a pessoa foi classificada, né, e não foi eliminada, ela fica numa lista de espera e vai sendo chamada à medida da necessidade do órgão e do local. Há vagas PCD? Sim, também há vagas PCD em ambos os cargos. Perfeito. Agora eu queria saber também os requisitos, que o senhor falasse para o pessoal, os requisitos para quem está assistindo e interessado em se inscrever. Os requisitos básicos são, para ambos os cargos, o ensino médio completo, mas para a função de SCQ, né, do Supervisor de Coleta e Qualidade, a Carteira Nacional de Habilitação B. Perfeito. E a remuneração para essas vagas temporárias, no caso de contratação? Sim, a remuneração nós temos para o agente de pesquisa e mapeamento R$ 2.676,24 e para o SCQ R$ 3.379. Além disso, há benefícios, né, que cobrem ambos os cargos. Auxílio alimentação de R$ 1.175, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional também. Para finalizar, quem ouviu agora tudo isso que a gente está conversando, sentiu interesse, acha que pode ser uma boa alternativa, qual o caminho para efetuar a inscrição? As informações, tanto a inscrição quanto as demais informações, lembrando que a gente está bem perto aí, né, do fechamento das inscrições, elas podem ser encontradas em conhecimento.fgv.br/concursos e também divulgado lá nesse site da FGV, 0800 283 4628. Além disso, por último aqui, um e-mail ibgepss25@fgv.br.
Perfeito, muito obrigado, Lucas. Essas são as informações para você que está interessado em concorrer, em fazer este concurso, né? Este processo seletivo. Há vagas para São José dos Campos, como você ouviu o Lucas falando, inclusive para PCD. As oportunidades são boas e todo mundo na expectativa aí de quem sabe conseguir uma dessas vagas temporárias, né, Ju? Volto com você. Verdade, Gabi, uma ótima oportunidade. Então, reforçando, as inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, nesse endereço que aparece aqui na sua tela. E tem mais oferta de emprego aqui no Boletim Legislativo. O PAT de São José dos Campos está com diversas vagas disponíveis nesta segunda-feira. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de embalador, ajudante de lavador de automóvel, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, ajudante de serralheiro, analista de comércio, analista de negócios, analista de recursos humanos, assistente administrativo, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de refrigeração, balconista de açougue, barista, biomédico, consultor de vendas, eletricista de instalações, empregado doméstico nos serviços gerais, funileiro de automóveis, garçom, jardineiro, lavador de automóveis, mecânico de auto em geral, mecânico de automóvel, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, organizador de evento, padeiro, pedreiro, pizzaiolo, promotor de vendas, repositor de mercadorias, serralheiro, servente de pedreiro, telhador, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor interno, vendedor porta a porta e ainda vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. Hora de ficar bem informado sobre o seu direito. No quadro de hoje, especialista esclarece se a empresa pode exigir vacinação ou comprovação de saúde para a contratação de funcionários ou manutenção do trabalho. Vamos ver. Oi, tá no ar mais um Seu Direito, o nosso encontro semanal com informação e esclarecimento sobre a legislação brasileira. E vem aí uma questão polêmica, viu? A empresa pode exigir vacinação ou comprovação de saúde na hora da contratação? Pois é, algumas exigências são legais, mas outras podem parecer abusivas. Hoje a gente mostra o que a lei permite nesses casos. E aí, qual é o seu direito? Esse é um depende muito grande. A empresa, em regra, ela não pode exigir para contratação e para manutenção do contrato de trabalho. Porém, vai depender da função exercida. Se a pessoa exerce uma função com grande risco biológico, essa sim pode ser um dos requisitos para contratação. E antes de encerrar o programa, vamos saber como fica o tempo neste início de semana? Hoje, a tarde será marcada por temporal e noite chuvosa. Temperatura máxima de 30 e mínima de 19 graus. Já amanhã, terça-feira, sol entre nuvens e pancadas de chuva ao fim da manhã e da tarde. A noite será de temporal, máxima de 23 e mínima de 20 graus. Fim do Boletim Legislativo, espero que você tenha aproveitado todas as informações. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Amanhã estou de volta, às 2 horas da tarde. Até lá!